Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos neste momento, seus filhos nos agradecem por mais esta oportunidade de estarmos juntos e entrarmos em contato, ouvirmos e guardarmos as instruções do Evangelho, orientações de Joana de Ângeles para nosso benefício. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos alegres, amigos, generosos. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, agora e sempre. Muito boa noite, boa noite, boa noite a todos, amigos, queridos, distantes, lugares próximos, à distância, mas no coração, na vibração, todos perto, unidos, pelo mesmo objetivo, que é o aprendizado, que é a prece, que é... Então, oramos por nossos irmãos e agradecemos ao nosso Pai. É assim, esperando que esteja tudo bem com vocês, no feriado, 7 de setembro, pessoal em casa. Então, uma alegria muito grande, podemos agora nos reunir, não é? No final desta tarde, início de noite, para ouvirmos o Evangelho, para ouvirmos então um pouco de Joana de Ângeles e para levar nossos pensamentos até nosso Pai, agradecendo a dádiva da vida. Por isso, nós vamos ver no Evangelho de hoje perdão das ofensas, dentro do capítulo que fala da misericórdia. Então isso é muito importante, falar rapidamente aqui sobre perdão das ofensas, porque estamos discorrendo sobre a grande vantagem da misericórdia em nossa vida. E temos também Joana de Ângeles já chegando aqui conosco também para vocês. Joana de Ângeles, estamos vendo o livro Psicologia da Gratidão e hoje inicia então a tradição e a perda do sentido existencial. A tradição e a perda do sentido existencial. Vamos ver daqui a pouquinho o que ela nos fala sobre as tradições em nossas vidas, sobre aquilo que é passado de gerações a gerações e como se refletem em nossa vida, na vida atual nossa. Porque muitas vezes essas tradições perdem-se no tempo e acabam, de uma certa forma, dificultando o nosso bom andamento dentro da realidade atual de nossas vidas e da nossa compreensão de tudo que nos cerca. Ela vai falar então para nós já. E vamos cumprimentando os aniversariantes de hoje. Olha aqui, Tamires Pena, Helena Vitoriano Maurício, Júnior Duarte, Denisa Souza, Elaine Massuco, André Americano. Deve ser 2 nomes aqui no perfil só. Amanhã, Lene Souza, Paulo Aguiar, Fred Dinardo Carneiro Felipe, José Ubirajara Gonçalves da Silva, nosso prezadíssimo José Ubirajara, lá de Jaguarão, no limite, com o nosso querido Uruguai, na fronteira, Nosso grande abraço já hoje para amanhã também para você, viu, nosso caro José Ubirajara, que está sempre aqui conosco, Carla Anacleto também, aniversariante da manhã, Ana Paula Lopes, Fernando Fidalgo e a prima Aparecida Lameu. Então, um grande abraço para você, Cida. Que Deus abençoe, beijão para você, um abraço meu da Célia. E para todos vocês, aniversariantes de hoje, de amanhã, que Deus abençoe imensamente a caminhada, abrindo novos horizontes, sempre, iluminando as nossas mentes, e que vocês sim tenham uma jornada longa, muito feliz, semeando sempre as boas sementes para que a colheita seja boa, Nós sabemos muito bem disso. Então, um grande abraço para vocês, de todos nós, nossa vibração positiva de muita saúde, ok? E vocês que também já deixaram aqui o seu boa noite, caros amigos, olha aqui, o Marco Bufa, boa noite, Marco, Cacilda Cassiano, bênção a todos nós, as graças de Deus, as bênçãos de Deus. Denise Holland também conosco, José Luiz Guedes, paz e luz sempre, boa noite. A Toninha Pericinoto, psicanalista, que também deixando seu boa noite. E os likes, da Toninha Pericinoto, Cacilda Cassiano, Denise Rodas, Josilda Rampazzo, Ivanilde Rodrigues, o Marco Bufa, Mário César, Viana. Abraço a todos vocês, sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar falando então do perdão das ofensas, que é aquilo que o Evangelho nos traz hoje. Olha aqui,
dentro do capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A misericórdia, como sempre. E aqui temos a mensagem de Simeão para nós. Diz o seguinte: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração, tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-as a vós mesmos. Perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos como tendes necessidades de que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos, se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais que tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Mensagem de Simeão, Bordeaux, 1862. E Simeão disse, 18 séculos atrás, mas na verdade nós já sabemos que são 20 séculos atrás que Jesus veio nos trazer essa máxima. Era 1857, 50 para 60, livro aqui do Evangelho. Então, quase 200 anos depois, 2 séculos para trás praticamente, que ele nos traz isso e nos disse isso através das palavras dirigidas a Pedro. Mestre querido, quantas vezes
eu preciso perdoar o meu irmão, eu devo perdoar 7 vezes. Tá bom, 7 vezes, mestre. E o mestre, né? Ah, Pedro, não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Dando a entender que não há limites para o perdão. Porque imagine, né, ser ofendido 500 vezes para ser perdoado aí, né, 7 vezes, 70 vezes, é ofensa para danar, né, como a gente diria. E dá, então, passa essa sensação de falta de limite, não há limites, tantas vezes quantas forem necessárias em sua vida, em nossa vida, porque na palavra Pedro estava dizendo diretamente a cada um de nós, sem distinção, sem escolher a quem. Porque todos nós estamos aqui porque somos, sim, devedores, porque temos muito para aprender. A nossa consciência mesma nos diz isso, que temos muito que aprender. Se achamos que não temos nada para aprender, já é a primeira coisa que devemos aprender, a humildade, a modéstia. Porque todos nós, sim, somos muito devedores. Porque é muito difícil essa caminhada aqui nesse mundo, todos nós bem sabemos. E se não somos merecedores de estar aqui, por que estamos aqui? Nosso Pai é injusto, então? Por que eu sofro? A injustiça dele fazer isso comigo? Imagina, né? Eu sou tão bonzinho, por que eu sofro? Um pouquinho de consciência, né? Um pouquinho de mão no peito, na sua meia-culpa, e nós vamos ver que nós precisamos sim aprender e muito. E começar pela indulgência, porque o perdão é aquele que mais nos enobrece, porque toda hora nós queremos ser perdoados. Toda hora, nós pensamos às vezes aí, toda hora é uma maneira genérica de dizer, claro, mas quantas vezes nós pensamos coisas complicadas, coisas ruins, desejamos coisas que o próximo tem, não estou falando de desejar coisas do próximo, mas às vezes desejar coisas que o próximo tem, a inveja, né? Ao invés de ficar feliz por ter conseguido, não, eu queria ter aquilo lá e mais ainda, inveja, oh, bendita inveja, que tanto corrói os nossos pensamentos e tanto nos faz fazer muitas vezes coisas erradas. E quando fala aqui da ofensa, quando fala aqui do perdão, fala da indulgência, então é sempre um alerta para todos nós. Né? Nós, o próprio Pai Nosso que a gente ora com tanto amor, que foi nos trazido aqui pelo próprio Mestre, né? Perdoa, Pai, as minhas ofensas, assim como eu perdoo daqueles. Ora, se nós não perdoamos, como queremos que o nosso Pai nos perdoa? Se nós não somos indulgentes, como esperar a indulgência dele? E depois nós reclamamos quando sofremos. Nós somos extremamente, vamos dizer, incongruentes com os nossos pensamentos, com nossa maneira de ser e a realidade. A realidade é uma coisa, nossos pensamentos e aquilo que passa por nossa mente é outra, né? Então precisamos estar atentos, sim, às palavras do nosso Mestre e que nosso Pai nos auxilie muito nessa caminhada, na procura de momentos melhores, uma vida melhor segundo os seus preceitos, as suas orientações. E para isso está aí o Evangelho para nos orientar. Caminho do bem, sempre. Procurar com o máximo de nossos esforços estarmos sempre no bom caminho. Nossa vida será muito mais facilitada e não teremos tantas coisas a nos lamentar quanto mais nós vivemos. Porque na realidade não nos esqueçamos, né, da mulher adúltera, quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, mas os simpáticos velhinhos foram saindo primeiro, porque por tempo de vida, muito mais pecaram com toda certeza. Embora achem, né, todos nós achemos que nós não temos pecados algum, o que já é um pecado, né? Então, meus amigos, está aí o texto, perdão das ofensas como uma diretriz para todos nós. Tenhamos, sim, essa facilidade, né, para perdoarmos, porque também queremos ser perdoados de todos os nossos erros. E não são poucos, não é? Bem sabemos disso. Então, um grande abraço para todos vocês, queridos amigos. Mais alguns de vocês aqui conosco. Olha aí, a Vani Frossá. Vamos mentalizar o amor e largarmos a maldade de lado e vivermos o Evangelho. Boa noite, irmão Ailton, e a todos os irmãos fraternos. Luz no Evangelho de hoje. Luz em nossas mentes, né, Vani? Luz em nossas mentes, nos nossos caminhos, nas nossas decisões, nos nossos
bons, salutares pensamentos sempre. Nosso abraço também aqui, né? Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Silvana Quitudes Caseiros, nosso prezadíssimo José Ubirajara Gonçalves, que vai fazer aniversário amanhã. Então, nós já mandamos abraço, hoje vamos mandar mais depois, viu, Ubirajara? Muita festa aí na divisa, hein? Espolcar de fogos de artifício, sem muito barulho para não assustar os queridos pets da meninada aí, né? Também um abraço nosso para Rômulo de Magalhães, Toninha Periciano, psicanalista, e aqui o José Luiz Guedes e mais alguns de vocês já deixaram também aqui o like. Olha aqui, Cassiano, como nós já dissemos, né? Também a Josila Rampaz, Vanilde Rodrigues, Silvana Quitudes Caseiros, o José Albirajara Gonçalves da Silva, Marco Bufa, Sandra Carvalho, Irene Xavier, Fidelis, Fábio Fidelis, Avani Frossar, Raquel Amarante, grande abraço, Raquel, para você, para a mamãe Neiva, também o Rômulo de Magalhães. É isso, amigos, unidos mais uma vez, agora nesse feriado, depois de descansarmos um pouco, né, corpo e mente nesse dia, um pouquinho de leseira, como se diz, faz bem para o descanso do organismo. Mas Joana de Ângeles está batendo aqui a porta porque ela tem um recadinho para nós. Um recadinho que todas as vezes que nós nos reunimos, ela gosta de deixar, né, suas palavras, sua interpretação das coisas da vida, e vamos ver o que ela nos diz. Como tem, né, experiência para nos dizer o que diz a Joana, né? Lembre-se que na época de Cristo ela já estava lá dando o seu, né, testemunho da sua fé, e tanto que morreu queimada por não renunciar à sua fé. Isso em 2000 anos atrás. Que maravilha! A tradição e a perda do sentido existencial na sua primeira parte. Estou falando sobre tradição. Durante muito tempo, a tradição, essa transmissão oral da cultura, dos hábitos, passada de geração a geração, constituía um princípio ético que se deveria respeitar a qualquer preço, pelo fato de pertencer ao pretérito, ao passado. Tradição. Havendo-se tornado um paradigma da evolução. No entanto, nem tudo que a tradição tem transmitido merece a consideração que lhe era atribuída, sem uma avaliação empírica, pelo menos do seu significado. O valor dos conceitos morais não pode ser atribuído a uma tradição que se baseia na castração e na violência, a liberdade de pensamento, de expressão, de idealismo, submetendo todas as questões ao crivo do aceito e tido como digno de respeito. Na educação doméstica, por exemplo, o temor a Deus e aos pais tornou-se uma tradição que a experiência científica da psicopedagogia erradicou da sociedade, porquanto toda forma de submissão pelo medo é punitiva e destruidora, produzindo inimagináveis danos naqueles que a isso se submetem. Sendo a educação o processo de criar hábitos saudáveis, não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando, impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve conquistar o educando pelos meios dos recursos poderosos de que se forma, especialmente pelo sentido de amor e de dignidade de que se reveste. Por outro lado, no mesmo campo educacional, o respeito aos pais, aos mestres, aos mais velhos, era estabelecido pela tradição como a obediência a todas e quaisquer imposições, por mais absurdas que fossem, sem direito à discussão, análise, à observação racional. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela convivência e forma de conquistar os demais. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio, o direito de optar-se pela aceitação
do outro, com todas as maneiras absurdas que lhe são características. Certamente, não libera a rebeldia, nem a repulsa, nem a animosidade que resulte da presunção ou da prepotência daquele que se deseja impor. Mas impõe-se o direito de considerar os valores reais que formam o caráter de cada qual. Desse modo, no imenso elenco de tradições morais, está embutida sempre a submissão irracional, a aceitação ilógica, violentando a personalidade do outro, daquele que deve ceder sempre. Há, entretanto, tradições morais, sociais, religiosas, culturais louváveis, credoras da melhor simpatia, que merecem ser experienciadas pelo significado de que se revestem. Joana de Ângeles para nós hoje. E quando ela fala de tradição aqui para nós, ela fala de tudo aquilo que vem, já de há muito tempo, a gente sabe muito bem disso. A tradição, ou aquilo que antigamente era dito como absolutamente certo e líquido e se educava e se impunha a todos, como respeito, como aquilo que é de tradição, como um exemplo, uma analogia, aos reis que sucediam aos reis, que era da mesma família, que não sei o que era isso, que era aquilo. A vivência hoje em dia, a gente sabe, ela é bem mais complicada por tudo aquilo que nos oferece o nosso dia a dia, através da mídia, através das facilidades todas que o ambiente nos oferece. E esse crescimento tem que ser, como ela nos disse aqui, conquistado à base do respeito, na base do diálogo, na base do esclarecimento, para que aquele que ali está sendo educado tenha as oportunidades de realmente escolher entre muitas opções que aparecem à frente de cada um. Então a imposição, como ela mesma disse aqui, é sempre extremamente prejudicial. Casos como era bastante comum, os pais exigirem que o meu filho vai estudar para isso, vai estudar para aquilo, vai estudar para aquilo, tem que ser. Meu pai foi isso, eu sou isso, meu filho vai ter que ser isso, tem que ter essa mesma profissão. Nem imaginando que aquele ser que ali está, um espírito totalmente independente, tem ali as suas questões a serem resolvidas, tem ali as suas decisões a serem tomadas, decisões que o seu livre-arbítrio vai permitir conforme ele for crescendo. Mas tem que ser esse crescimento nessa base do diálogo, porque hoje já não cabe mais aquela imposição desmesurada que existia tempos atrás. Nós passamos, nós mais velhos, por muitas dessas imposições, nós sabemos como é que é, e sabemos até o quanto que nos sentimos revoltados por ter que simplesmente fazer aquilo que mandavam. Então, existem muitas tradições, como Joana aqui nos diz. Uma das coisas que acontecia, absurdas que nós sabemos hoje, é, por exemplo, quem não era destro, quem não usava a mão, ia na escola e não usava a mão direita, usava a mão esquerda. Eu sou canhoto também, mas quando eu fui já não tinha mais isso. Batiam nas mãos até que a criança aprendesse a escrever com a mão direita, porque tinha que escrever com a mão. Então, são coisas e muitas coisas que as tradições culturais, tantas tradições culturais que a gente analisa e vê, que são muito complicadas no dia a dia das pessoas, que impedem muitas vezes que elas tenham e desenvolvam a sua própria vontade disso, daquilo. Crescer dessa maneira, que cada um de nós temos um caminho, cada um de nós tem espírito, nós já falamos muito bem disso, Então, cuidado, tenhamos todos cuidados com aquilo, aquelas tradições antigas, tal, que muitas vezes não cabem mais no dia de hoje. Porque os espíritos que aí estão vindo são espíritos para realmente mudar esse mundo, nós bem sabemos. Sair desse mundo de expiação e prova para adentrarmos nesse mundo de regeneração, como dizem, já estamos aí caminhando a passos por ele. E a mentalidade precisa mudar, muitas coisas precisam mudar. E o objetivo desses novos jovens, essas crianças jovens que aí estão, é realmente trabalhar para que nosso mundo seja muito melhor. Mas se eles forem castrados em seus objetivos, não vão conseguir. Ok? A Joana, na sexta-feira, vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ok, queridos meus amigos? Então,
sempre com aquele devido, respeito e olhar crítico às crianças, vendo como que elas se comportam e para que caminho estão se dirigindo, que a gente já percebe já desde pequeno. Aniversariantes de hoje: a Tamiris Penha, Helena Vitoriano Maurício, Júnior Duarte, Denizar Souza, Elaine Massuco, André Americano. Hoje, amanhã, Denis Souza, Paulo Aguiar, Fred Nardo Carneiro Felipe, José Albirajara Gonçalves da Silva, Carla Anacleto, Ana Paula Lopes, Fernando Fidalgo e a prima Aparecida Lameu. Para todos vocês, o nosso abraço, coração a coração. Deus abençoe a jornada de vocês, caminho do bem sempre. Tá bom? Vamos então, olha aí, tá na hora, Partimos sim para o nosso encerramento, agradecendo a presença de todos vocês, queridos amigos, A Vanessa, Juninho Rafael, Zoraides Braga também, aqui nosso prezadíssimo Fábio Fidelis. Um grande abraço a todos vocês e que esse final de feriado seja muito bom. Vamos então orar para os nossos irmãos, e aqui nós temos aqueles que vocês nos pedem. Vão também já relaxando um pouquinho, preparando para o momento da prece, trazendo para a mente todos esses irmãos que vocês sabem particularmente que necessitam de aquele fortalecimento, aquela vibração positiva, a prece que nós vamos fazer. Vamos aqui orar pelo Alexandre Micende Nascimento, Geraldo Fagundes Sobrinho, José Ramiro Fagundes, orar por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Carla Facioli, Cláudio Calé Filho, Delcio Mudes da Silva, Douglas Constâncio, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Milene Colucci, Maria Capelino, Osmar Vioto, Isoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Vanini Colucci, Cecília Aparecida Antonello, Miliana Saldanha, Zulei Cabron, Celso Bueno, Claudinei Ramos, Elaine Peroni, José Ribeiro Pericílio, Maria da Graça Barbosa Pires, Orlando Lameu, Sebastião Antônio da Silva, Emerson Adriano Licenco, Antônio Donizete Neves, Edilson Castilho, Vanderlei Proença, Helena Betim Pocinholo, Orlando Pocinholo, Fernando Francine Pocinholo, Leonardo Cacilha da Silva, Natalina Ribeiro da Silva, Zoraides Braga, Eduardo Braga Pavanelli, Maria Guilhermina Casarré, Felipe Thiago da Souza, Thaís Ribas Gonçalves, Rodrigo Gonçalves de Souza, Matheus da Costa, Simona Adílio Santa Rosa, Priscila Fausto, Priscila Barcelos, José Alexandre Camargo, Márcia Miranda, Tiago Linhares Azevedo, Emerson Firmino Vioto, Ana Clara Vioto, Marco Antônio Pigato, Regiana Castellanelli, Jacques Marques, Fernanda Castellanelli, Gustavo Castellanelli, Carla Souza, Lília Cristine Travesquim, Thelma Tovan de Oliveira Silva, Rosa Decresce. Para todos, o nosso abraço, nosso pensamento positivo, pensamento carinhoso, nossa vibração, com muito amor para todos. Assim, amigos, vamos então para a nossa prece de encerramento, e nesse início, como sempre, da melodia, tranquilizar um pouco o corpo, mente, para a nossa prece. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estão seus filhos reunidos, felizes, agradecendo e vos louvando, Pai, pela graça da vida que nos concedeste, que por isso estamos juntos e podendo por nosso coração, nosso amor, orar por todos os nossos irmãos, que aqui nós demos os nomes, pedindo sim, Pai, seu fortalecimento a todos, orar por nossos queridos aniversariantes felizes, de hoje, amanhã, pais que receberão seus filhos entre hoje e amanhã, querido Pai. Por isso, suas bênçãos sobre todos, suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos que estiveram conosco em nossa caminhada.
nossos familiares, amigos, mas agora no plano espiritual. Suas bênçãos sobre seus filhos que estão nos deixando hoje, deixarão por esses dias, retornando ao plano espiritual para continuar a caminhada. E deixando aqui familiares, amigos que sabemos serem consolados por vosso amor, Pai. Assim que seu amor e sua consolação esteja também com todas as famílias, nossas famílias, famílias de todos os seus filhos, que estamos juntos, sabemos por compromissos do passado, compromissos dessa encarnação, e que possamos resolvê-los, que possamos nos redimir de nossos erros e continuar em nossa caminhada na evolução espiritual moral. Abençoa assim, Pai, a todos os nossos irmãos que precisam do trabalho, todos os nossos irmãos que têm o trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho. Abençoa este planeta tão conturbado por tantas guerras, tanta insanidade da própria espécie humana, tanta injustiça. Por isso pedimos, Pai, as bênçãos sobre todos os dirigentes de todas as nações, para que acima de seu orgulho, de sua vaidade, pensem e trabalhem pelo povo que necessita, cada vez mais, ante tanta dificuldade. Pedimos sim, Pai, também, que abençoeis todas as nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, nos agradecer. Abençoa sim, Pai, também este planeta que tanto necessita, planeta tão machucado por nós mesmos, maltratando tanto esse ambiente que nos dá a vida, desrespeitando as leis básicas da natureza, as suas leis divinas, as leis naturais, que possamos recuperar este planeta, fauna, flora, respeitar a água tão importante para nós, que dá vida a todos os seus filhos neste mundo, Pai. E abençoa sempre todas as crianças, todos os jovens, todos esses espíritos que estão vindo para realmente poderem modificar como se deve este planeta no caminho do bem, saindo de provas e expiações, adentrando num mundo de regeneração que seja muito melhor que esse. Por isso, Pai, suas bênçãos sobre todos os seus filhos. E assim levamos a prece a voz dizendo: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, de caridade, de luz, de amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair na tentação dos erros, vícios, egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas ainda assim, Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. E que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, Pai Celeste. Misericórdia para todos os seus filhos, onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados. Suas bênçãos sobre nossas cabeças, sobre nossos lares, harmonizando para que o amor se instale e permaneça. Suas bênçãos para aqueles que aos nossos lares abençoados venham trazendo o seu amor, abençoando assim sempre nossos anjos guardiães, os bons espíritos que a nós vêm com suas bênçãos, por nossas boas palavras, atos e pensamentos. Abençoa o caminho desses irmãos perdidos ainda em sua jornada. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, amado Mestre Jesus, querida Mãe. Honra, glória e louvor a vós, por vossa graça, Pai, agora e sempre, e assim seja.
assim, amigos, agradecendo, né, a participação, presença de vocês nesta quarta-feira, feriado nacional, e que Deus abençoe nosso planeta, nossa pátria, todos que nelas vivem, né? Como nós dissemos, abençoe muito, muito todos que dirigem esse país, desde as cidades até o cargo maior, né, do presidente da República, que precisamos sim de dirigentes conscienciosos, que olhem o povo como precisa ser olhado. E como a gente fala nas preces, né, acima da sua vaidade, acima do seu orgulho, e tenha o coração aberto às reais necessidades daqueles pelos quais são responsáveis. Porque todos eleitos, colocados lá por todos nós, têm a responsabilidade perante nós e perante o Pai Celeste de bem cuidar de todos aqueles que estão sobre os cuidados deles. Que assim seja, que Deus abençoe, abra coração, mente de todos eles com suas bênçãos. E essas bênçãos que sejam conosco também, né? Sobre vocês, seus lares, familiares, amigos. Por quê? Ora, por quê? Porque nossa caminhada é difícil e precisamos de toda a força e de toda a bênção. Então, eu e Célia agradecemos a vocês, mandamos um beijo enorme, aquele abraço, coração a coração para todos vocês. E na sexta-feira estaremos de volta. Tenham todos uma linda noite, uma ótima quinta, sexta-feira. E que a paz do Senhor esteja convosco, esteja conosco sempre, sempre, agora e sempre. Maravilhosa noite, fiquem todos muito bem. E até depois da manhã. Tchau.